Olá, tudo bem? Retomando nosso estudo sobre as 5 doutrinas bíblicas da graça, nós já vimos depravação total, vimos eleição incondicional, expiação limitada e hoje vamos ver a graça irresistível. Só refrescando a memória, depravação total significa que todos em Adão pecaram, caíram, se tornaram afastados de Deus, depravados em sua totalidade, e assim ele não pode se aproximar novamente do Senhor por causa de seu pecado. Vimos que Deus elegeu na eternidade um grupo de pessoas, desses que cairiam, desses que são perdidos, para lhes dar a salvação por sua graça, por sua misericórdia, simplesmente não por atos previstos nessas pessoas. E essa eleição fez com que Jesus Cristo viesse ao mundo para morrer por nossos pecados, os pecados dos eleitos, para que esses pudessem ser e fossem efetivamente salvos pela graça do Senhor. Então estavam mortos espiritualmente, estavam afastados do Senhor. Deus providenciou o meio de salvar essas pessoas que foram eleitas, dessas que estavam mortas, e essas pessoas foram atraídas a Cristo Jesus através de sua morte vicária. Hoje nós vamos ver que a morte de Jesus Cristo não foi uma possibilidade, não foi uma porta que se abriu para que alguém que queira entrar adentro, mas ela foi parte do plano de Deus de salvar aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, que foram eleitos na eternidade por Deus para que os trouxessem de fato a Cristo e assim fossem salvos. Então esse chamado eficaz, essa graça irresistível faz parte do plano salvífico de Deus. Mas vamos entender melhor. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, chamar e regenerar todos os eleitos. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, o Espírito faz um chamado interior especial aos que foram escolhidos pelo Pai na eternidade. O Espírito gera de novo as almas espiritualmente mortas, ou seja, ele ressuscita o pecador morto do túmulo espiritual em que se encontra. Ele outorga arrependimento e fé aos eleitos. Ele abre os olhos, os espiritualmente cegos, para que vejam a verdade. O Espírito Santo abre os ouvidos surdos para que ouçam a verdade. Ainda o Espírito abre os corações fechados para que aceitem a verdade. Ativa as verdades mortas para que creiam na verdade que é Jesus Cristo. E o Espírito aplica a morte salvadora de Cristo aos corações dos eleitos. Essa é a graça salvadora de Deus, e o Espírito Santo efetua dentro do tempo escolhido pelo próprio Deus no coração dos eleitos. Então cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participa e contribui para a salvação dos pecadores eleitos. Deus Pai elegeu antes da fundação do mundo, selecionou aqueles que iriam ser salvos e deu-os ao Filho para serem o seu povo. Na época oportuna, o Filho veio ao mundo e assegurou a redenção desse seu povo através de sua morte e ressurreição. Mas esses dois grandes atos, a eleição por Deus na eternidade e a redenção efetivada por Jesus Cristo, não completam a obra da salvação, pois está incluída no plano divino para a recuperação do pecador perdido, a obra renovadora do Espírito Santo, pelo qual os benefícios da obediência e da morte de Cristo são aplicados no coração dos eleitos. A graça irresistível, ou chamado eficaz, significa, portanto, que o Espírito Santo nunca falha em trazer à salvação aqueles pecadores que ele pessoalmente chama e conduz a Cristo Jesus. Então Deus aplica inevitavelmente a salvação a todo pecador que tensionou salvar na eternidade, e é a sua intenção salvar todos os eleitos, e efetivamente o fará. O apelo, portanto, do Evangelho estende uma chamada à salvação a todo aquele que ouve a mensagem. É o chamado geral, chamado para todos. Ele convida a todos os homens, sem distinção, a beber da água da vida e viver. Ele promete a salvação a todo aquele que se arrepender e crer. Mas essa chamada geral, chamada externa, estendida igualmente ao eleito e ao não eleito, não traz pecadores a Cristo Jesus. Não é o fato de ouvir o Evangelho que vai fazer com que a pessoa creia em Cristo. Por quê? Porque os homens estão, por natureza, mortos em pecado e debaixo do seu poder. Estão espiritualmente
como inimigos de Deus e são objetos da sua ira. Eles por si mesmos são incapazes de abandonar os seus maus caminhos e de se voltarem a Cristo para receber misericórdia. Nem podem e nem querem fazer isso. A grande verdade é essa. Eles não somente não querem, como também não têm o poder de se chegarem a Deus. Consequentemente, o não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. Nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, morto e rebelde, escravo do pecado, se curvar perante Cristo como Senhor e olhar somente a Ele ou para Ele, para a sua salvação. Então, tal ato de fé e submissão é contrária à natureza do homem caído. Por isso é necessário a atuação do Espírito Santo para trazer o eleito de Deus à salvação. Estende-lhe uma chamada especial interna, em adição à chamada externa do Evangelho, que é a todos. Então, a chamada é a todos, e o Espírito Santo trabalha eficazmente convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo no coração do eleito, para que ele, ouvindo esse chamado externo, chamado geral, ele possa estar rendido aos pés do Senhor através da atuação do Espírito Santo. Então, através dessa chamada especial, o Espírito Santo realiza uma obra de graça no pecador que inevitavelmente o traz à fé em Cristo Jesus. A mudança interna operada no pecador eleito capacita-o a entender e crer na verdade espiritual que lhe é apresentada através do Evangelho. Então, no campo espiritual, são lhe dados olhos para ver e ouvidos para ouvir o que é anunciado no Evangelho. O Espírito Santo, então, ele cria no pecador eleito um novo coração, uma nova natureza. Isso é realizado através da regeneração, que significa novo nascimento, pelo qual vem espontaneamente o pecador, através do trabalhar do Espírito Santo, aos pés do Senhor e o torna filho de Deus. Então, observe, Deus, ele elegeu um povo para si, daquela massa que tinha caído, mandou Jesus Cristo morrer por essas pessoas que estavam em seu plano de salvação, pelos eleitos. Então Jesus Cristo veio e morreu pelo seu povo, pelos seus eleitos, e o Espírito Santo agora efetiva a obra de Cristo Jesus, a salvação que Cristo veio oferecer no coração daqueles que Deus na eternidade tinha intencionado salvar, confiando-lhes a Cristo Jesus. Então, é o trabalho da Trindade, salvar os eleitos. Deus escolheu, o Filho morreu por esses e o Espírito Santo aplica a salvação no coração desses eleitos. Temos como provar isso biblicamente? Sem dúvida nenhuma. A Bíblia fala claramente sobre a graça irresistível. Vamos pegar alguns textos apenas. Por exemplo, Isaías 14, 27, o profeta inspirado pelo Espírito Santo nos diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? O profeta Isaías aqui nos fala sobre os planos de Deus que são irresistíveis, que não são anuláveis e que, se Deus determinou salvar, sem dúvida Ele efetivará. Então ninguém pode resistir ao chamado do Senhor, ao querer, ao plano de Deus. E em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, o próprio Deus diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E ainda no 36, 26 de Ezequiel diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então são palavras do próprio Senhor, proferidas através do profeta Ezequiel, falando sobre o trabalho de Deus de mudar internamente o homem para que este homem possa se render aos pés do Senhor. Sem esse trabalhar interno do Senhor, é impossível alguma pessoa se render ou entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em João 6, 44, 45, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que frase interessante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se Deus não trouxer este pecador a Jesus Cristo, esse pecador de forma nenhuma pode vir a Jesus Cristo. Se não tiver esse trabalho soberano de Deus em trazer esse pecador a Cristo, esse pecador não vem a Cristo por si só. Continua: e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, é ensinado por Deus e da parte do Pai é dado ouvido para que possa ouvir e se arrepender, e esse que ouviu o Evangelho e se arrependeu, vem a Jesus Cristo. E quem é que efetiva o arrependimento no coração do homem, senão o Espírito Santo? Então, sem esse arrependimento, o homem não pode ir a Jesus Cristo. Sem o trabalhar do Espírito Santo, o homem não vai a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo continua falando no capítulo 10, versículo 16, 26 e 27 de João ainda. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, falando sobre a salvação dos eleitos em todo o mundo, não apenas em Israel. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Quem? Essas ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus Cristo como suas ovelhas. Eles ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Mas vós não credes. Falando para os seus ouvintes ali. Por que não sois das minhas ovelhas? Por que eles não criam em Cristo? Porque eles não eram eleitos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eles estavam ouvindo a melhor mensagem do melhor pregador. Jesus Cristo estava lhes falando a verdade que nenhum homem pode transmitir perfeitamente como Jesus Cristo estava falando. Ele estava falando das coisas não que ele ouviu falar, não que ele leu, as coisas que ele conhece, porque ele vive, ele é Deus. E aquelas pessoas não ouviam a voz de Jesus Cristo. Por quê? Porque vocês não são de minhas ovelhas. As minhas ovelhas, diferentemente de vocês, ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Então olha como é uma coisa bem trabalhada por Deus no coração dos eleitos, das ovelhas que foram dadas por Deus Pai a Deus Filho. Continua em Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. As promessas de salvação são para aqueles aos quais Deus chamar. 16:14 de Atos também. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quando estavam pregando, essa mulher, Lídia, no meio de tantos outros, escutava a mensagem. O Senhor, e esse Senhor está com letra maiúscula, é Deus, lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. No meio de uma multidão, Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem de Paulo. Por quê? Lídia era dos eleitos do Senhor. Lídia foi trabalhada pelo Espírito Santo para que ela entendesse as coisas do Senhor. Sem esse trabalho do Espírito Santo, o homem por si só, ele não consegue compreender. Por quê? Porque ele está cego espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Ele está escravo espiritualmente. Então o escravo ele não pode se libertar por conta própria. Um morto, ele não pode se dar vida. Um morto, ele não pode levantar e andar simplesmente se não lhe for dada vida. E o homem que está morto, ele não pode se dar vida. É necessário o novo nascimento, que é efetivado pelo Espírito Santo. E o homem que está cego espiritualmente, ele não pode ser conduzido, ele não pode se conduzir à luz. Você pegar uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que tem deficiência visual, e colocar ele em pleno meio-dia e disser, caminhe em direção à luz mais forte, ou mine a ponte para onde está o sol, ele não vai saber onde está o sol. Por quê? Porque para ele tudo é trevas. Então assim também é o homem sem Cristo. Tudo ao seu redor, tudo em sua vida é cego, não consegue ver. Se não lhe for dado a luz do Evangelho, se não for aberta a sua mente, se não for estampado o seu ouvido, se não for tirada a cegueira, ele não consegue enxergar Cristo Jesus. Lídia foi assim, ela estava no meio do povo, ouvindo o Evangelho, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que eram pregadas. Romanos 8, 29 e 30, Paulo fala: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então observe que Deus tem um trabalho na vida dos eleitos. Ele conheceu de antemão, tinha os seus, predestinou, ele chamou, justificou em Cristo Jesus, e por fim, quando Jesus Cristo vier, esses serão glorificados. Quem? Os eleitos do Senhor. Então todo o processo de salvação, de justificação e por fim de glorificação é do Senhor no coração dos eleitos. Baseados em quê?
no querer do Senhor e não nas obras ou no bom coração dos eleitos, porque os corações dos eleitos também é igual ou são iguais a de todas as pessoas perdidas. Mal que não busca Deus. Se Deus não buscar esse homem perdido, ele nunca vem ao Senhor. Mesmo os eleitos, é Deus quem os chama para si, não os eleitos que vêm para Deus. Eles só vêm porque Deus os conduz para si mesmo. Romanos 9, 11 e 12, Paulo falando agora sobre Jacó e Esaú. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela, a mãe deles: o mais velho será servo do mais moço. Por quê? Aprove Deus assim fazer, assim o querer. Então o que Paulo está dizendo é que a eleição do Senhor, o querer do Senhor, não nos é revelado por quê? Simplesmente que acontece assim. Por quê? Porque Deus assim o quer. E aí ele continua falando também para Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, falando de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Lá na eternidade, Deus nos chamou, vocacionou, não segundo obras, mas segundo o seu próprio querer e graça, de nos trazer em Cristo Jesus a salvação antes dos tempos eternos. Então olha que Deus não apenas planeja, não apenas possibilita a salvação, mas Ele efetiva a salvação no coração dos eleitos. Não existe nenhuma pessoa que Deus tenha propositado salvar, que tenha se proposto salvar essa pessoa, que ela não venha à salvação. Por quê? Porque Deus não somente planeja, Ele efetiva essa salvação no coração dos seus eleitos. Em Tito 3, 4, 5 também diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, novamente, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Deus que tinha nos eleito, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Deus manifestando a sua benignidade, amor para com todos, não por obras de justiça feita, Ele efetiva a salvação nos corações desses eleitos através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Novamente, toda a Trindade envolvida na salvação, eleição, redenção e aplicação da redenção nos eleitos. Ora, o Deus de toda graça, Pedro vai falar em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Observem que Deus em Cristo nos chamou com eterna vocação, com a eleição lá na eternidade, e vamos passar por uns momentos difíceis aqui na terra. Ele vai nos aperfeiçoando, firmando, fortificando, fundamentando em Cristo Jesus. Todo o processo de salvação é efetivado por Deus, planejado, efetivado, mantido e garantido pelo próprio Senhor. Então nós vimos que o homem está depravado, morto espiritualmente por causa dos seus pecados. Deus elegeu um percentual dessas pessoas, um tanto dessas pessoas para si mesmo, baseado em sua graça e misericórdia. Ele mandou o seu Filho ao mundo para morrer por esses eleitos que ele tinha já na eternidade. E esses eleitos também tiveram queda, eles caíram também em Adão, todos pecaram, mas Deus mandou Jesus Cristo para morrer por esses eleitos, e de tal forma, esses eleitos serão aproximados de Cristo irresistivelmente, ou seja, eles serão atraídos, trazidos amorosamente pelo Espírito Santo a Cristo Jesus. João Calvino, para finalizar, ele falava sobre isso, ilustrando como um rapaz que se aproxima de uma moça, querendo galanteá-la, querendo se aproximar para namorar, para ter um relacionamento sério com ela. Ele não chega simplesmente para ela e diz: eu te quero, vamos casar. Não, ele vai aos poucos demonstrando interesse naquela moça. Naquele tempo, mandava uma carta, um bilhete, mandava um recado por alguém, mandava uma flor para ela, trazia um galanteio para ela, fazia algum ato de bondade para com ela, de cortesia para com ela, de cavalheirismo para com ela, para quando ele chegar
perto dela e dizer, olha, eu tenho interesse em ter um relacionamento com você, ela diria assim, porque você demorou tanto? Há tanto tempo eu estava esperando por isso. Por quê? Porque o coração dela já estava conquistado por esses atos de amor da pessoa amada. Assim também é conosco. O Senhor não nos pega pelo cabelo e nos arrasta, você vai ser salvo. Não, Ele vai demonstrando o seu cuidado, o seu amor, todo o seu trabalho por nós, para que quando o Espírito Santo chegar aos nossos corações e falar que Deus te ama, o nosso coração já está rendido por essa demonstração total do Espírito Santo, do amor de Deus em nossos corações. É uma conquista amorosa e não uma invasão, não uma imposição de Deus. Se bem que Ele poderia, mas Ele faz amorosamente, porque Deus é Deus de todo o amor. Então, essa é a graça irresistível. Deus nos cercou, planejou e providenciou tudo para nos atrair para si mesmo. Que Deus te abençoe e na próxima vez nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. Fiquem todos com Deus. Até mais.